Clara sempre foi uma mulher determinada, que nunca se deixou abalar pelas adversidades da vida. Após perder seu emprego como assistente em uma pequena empresa, ela se viu lutando para pagar as contas e seguir em frente. Mas o destino, como sempre, tinha planos para ela. Um anúncio em um site de emprego chamou sua atenção. Precisamos de uma cuidadora para um milionário recluso, de preferência com experiência em lidar com pessoas difíceis. Clara, cansada de lutar por oportunidades pequenas, decidiu que essa seria sua chance de dar um novo rumo à sua vida. O nome do milionário era Gabriel Montenegro. Ele era conhecido na cidade como um homem enigmático, um bilionário de 30 anos que havia herdado a fortuna de sua família, mas que sempre evitava os holofotes. Pouco se sabia sobre sua vida pessoal, exceto que ele tinha uma personalidade difícil e uma saúde fragilizada após um acidente de carro que o deixara parcialmente imobilizado. O primeiro encontro de Clara com Gabriel foi breve, mas o suficiente para que ela percebesse a tensão no ar. Ela chegou à mansão Montenegro, um lugar imenso e isolado, com paredes de vidro que davam uma vista panorâmica da cidade abaixo. Clara ficou impressionada com o luxo, mas não teve tempo para admirar. Gabriel, sentado em uma cadeira de rodas, observava-a com olhos curiosos, porém distantes. "Você tem experiência com pessoas difíceis?" Ele perguntou, a voz suave, mas cheia de um tom de desconfiança. Clara assentiu, tentando parecer confiante. "Tenho certeza de que podemos nos entender. Só preciso de um pouco de espaço e de paciência." Ele a encarou por um momento como se estivesse avaliando cada palavra que ela dizia. "Você tem certeza de que pode lidar com isso? Eu sou difícil de lidar." Clara não hesitou. "Eu já enfrentei muito mais desafios do que parece, Sr. Montenegro. Estou aqui para ajudar." Gabriel soltou um suspiro, um som profundo e cansado. "Muito bem, então. Comece amanhã." Com isso, ele se virou e olhou pela janela, não dizendo mais uma palavra. Clara, embora um pouco intimidada, sentiu que havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo. Mas ela estava ali para trabalhar, e não para fazer perguntas. Na manhã seguinte, Clara começou seu trabalho como cuidadora de Gabriel. Ele não falava muito, mas sua presença era constante. A cada dia, ela o via em sua rotina meticulosa e controlada. Uma rotina que, apesar de parecer normal à primeira vista, escondia algo muito mais sombrio. Ele nunca falava sobre o acidente que o deixara com limitações físicas, e Clara logo percebeu que o milionário estava escondendo algo de todos ao seu redor. Por mais que tentasse se concentrar no trabalho, Clara não conseguia afastar a sensação de que havia algo muito mais profundo por trás da fachada do homem recluso e distante. Algo que ele não queria que ninguém soubesse. Mas havia também algo inegável sobre Gabriel. Por trás de sua fachada fria e de sua atitude arrogante, ele possuía uma dor que Clara podia ver em seus olhos. Era como se ele estivesse preso em uma prisão invisível, incapaz de escapar. Algo nele a atraía, e ela não sabia exatamente o que era. Talvez fosse a vulnerabilidade que ele escondia tão bem, ou talvez fosse o mistério que o cercava. Quando o sol se pôs no terceiro dia de trabalho, Clara estava em seu quarto na mansão, revisando a lista de tarefas que Gabriel lhe dera. Ela ouvia passos pesados vindo de fora da porta, seguidos de uma batida suave. Sem pensar, ela se levantou para abrir. Ao abrir a porta, ela se deparou com Gabriel, que estava parado no corredor com um olhar sombrio em seus olhos. "Clara, preciso que você faça algo por mim, algo que ninguém pode saber." Ela o encarou, o coração batendo mais rápido. "O que é, Sr. Montenegro?" Gabriel olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava por perto. Ele se aproximou, a respiração curta e tensa, e sussurrou: "Há algo em minha vida, algo que está me consumindo, algo que você não pode contar a ninguém." Clara sentiu o peso das palavras, a tensão no ar. Ela queria saber mais, mas algo a impedia de perguntar. O que seria tão importante? E por que ele estava confiando nela para isso? O olhar nos olhos de Gabriel era intenso, cheio de uma dor profunda, que ele claramente tentava esconder. Mas por um momento Clara viu algo mais. Ele estava com medo. Medo do que ela poderia descobrir. "E o que eu devo fazer?"
Clara perguntou, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Não pergunte. Apenas não conte a ninguém, ele respondeu, antes de se afastar rapidamente, desaparecendo na penumbra do corredor. Clara fechou a porta lentamente, seu coração ainda acelerado. O que ele estava escondendo? E por que parecia tão urgente que ela mantivesse esse segredo? A partir daquele momento, Clara sabia que seu trabalho na mansão Montenegro seria muito mais complicado do que ela imaginava. Ela estava prestes a ser puxada para um mundo de segredos, mistérios e talvez um romance inesperado. Mas o que ela não sabia era que o maior segredo de todos estava prestes a ser revelado. Clara passou os dias seguintes tentando lidar com a tensão crescente dentro da mansão Montenegro. A cada manhã, ela acordava mais cedo do que o necessário, como se quisesse evitar o peso do desconhecido que pairava no ar. Gabriel não falava sobre o segredo que a havia ameaçado guardar, e ela, por respeito ao acordo implícito entre eles, também não mencionou o assunto. Mas a curiosidade estava consumindo-a, como uma chama que se recusava a se apagar. A rotina parecia normal. Clara cuidava de Gabriel, acompanhando-o durante seus exercícios diários, e fazia companhia enquanto ele trabalhava em seu escritório, digitando em seu computador sem dizer uma palavra. Ela se esforçava para não parecer intrusiva, mas havia algo em sua atitude que a deixava desconfortável. Gabriel estava sempre distante, como se houvesse uma barreira invisível entre eles, uma barreira que Clara não sabia como ultrapassar. Mas no quinto dia, tudo mudou. Durante uma tarde particularmente silenciosa, enquanto Gabriel se recuperava de mais um de seus exercícios físicos, Clara ouviu um som vindo do andar de cima. Era um barulho baixo, quase imperceptível, mas com um tom de urgência. Ela hesitou por um momento, mas sua curiosidade foi mais forte. Subiu as escadas silenciosamente, seguindo o som até uma porta no final do corredor que nunca havia sido aberta. Era a única porta fechada naquela casa, a única parte da mansão que parecia estar fora dos limites. Sem saber o que esperava, Clara deu um passo em direção à porta e, sem pensar, girou a maçaneta. Para sua surpresa, a porta estava destrancada. Ela abriu lentamente, sem fazer barulho, e entrou no que parecia ser um antigo escritório. Mas o que ela viu a fez parar no lugar, o coração batendo descontroladamente em seu peito. A sala estava repleta de documentos espalhados por toda parte. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma grande mesa de vidro no centro da sala. Em cima dela, um objeto que parecia ser uma caixa de madeira escura, cuidadosamente fechada com um cadeado. Clara se aproximou da mesa e, sem pensar, tocou a caixa. No instante em que sua mão tocou o cadeado, uma voz fria ecoou atrás dela. Você não deveria estar aqui. Clara congelou, o sangue congelando em suas veias. Ela virou-se rapidamente para encontrar Gabriel, parado na porta, com um olhar grave e profundo, que misturava medo e raiva. Ele a encarava com uma intensidade que ela nunca havia visto antes, e sua postura rígida indicava que algo estava prestes a acontecer. Ele estava irado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de vulnerabilidade em seus olhos, como se estivesse prestes a perder o controle. Gabriel, eu só ouvi um barulho e não sabia o que era. Eu não queria invadir sua privacidade, mas... Clara tentou explicar, mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. Eu pedi para você ficar longe disso. Ele disse, voz tensa. Essa parte da minha vida é... Não é para você, Clara, não é para ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para ele, seu coração acelerado e a mente fervendo com perguntas não respondidas. O que é isso? Gabriel, o que você está escondendo? Gabriel olhou para a caixa por um momento, sua expressão indefinida. Ele parecia lutar com algo dentro de si, como se estivesse à beira de revelar algo que mudaria tudo entre eles. Eu não posso te contar agora, ele respondeu, a voz mais baixa. Mas eu não queria que você visse isso. Não queria que você se envolvesse. Clara deu um passo à frente, sentindo uma onda de compaixão por Gabriel, mas também uma crescente frustração. Gabriel, você não pode continuar me tratando assim.
Eu sou sua cuidadora, mas sou também uma pessoa. Se você continuar a me afastar, eu não vou conseguir ajudá-lo. Gabriel olhou para ela com intensidade, uma batalha travando em seus olhos. Então, lentamente, ele fez algo inesperado. Ele se aproximou dela. Pela primeira vez em dias, ele parecia vulnerável, quase quebrado. Ele tocou o rosto de Clara suavemente, como se buscasse algum tipo de conforto, mas logo retirou a mão, como se fosse algo proibido. Eu não sei o que você faria com a verdade, Clara, ele murmurou, a dor em sua voz clara. Eu só preciso de mais tempo. Antes que Clara pudesse responder, ele se afastou rapidamente, seu olhar distante novamente. Ele parecia ter se fechado novamente, e a distância entre eles aumentava a cada segundo. Eu não sei quanto tempo. Vou conseguir ficar aqui, Clara, ele disse sem olhar para ela. Eu estou perdendo o controle. Clara não sabia o que fazer. Ela estava confusa, sentindo-se impotente diante da situação. Gabriel, o homem que ela começou a admirar e cuidar, estava mais distante do que nunca. E o segredo que ele guardava parecia ser o peso que o estava esmagando lentamente. Ela queria entender, queria ajudar, mas ele a afastava com a mesma intensidade com que se aproximava. O que estava acontecendo com ele? E o que ele estava tão desesperado para esconder? Clara não conseguia parar de pensar no que acontecera naquela tarde. A imagem de Gabriel parado na porta do escritório, seu olhar grave e tenso, a tocando de forma quase desesperada, ainda estava viva em sua mente. Ele parecia um homem dividido, preso em algo muito maior do que ele mesmo, e ela não podia entender o que era. Na manhã seguinte, o ambiente na mansão Montenegro estava mais frio do que de costume. Gabriel parecia ainda mais distante, mais fechado. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, sem querer interação, e Clara não sabia mais como se aproximar. Mesmo seus olhos, antes penetrantes e inquietos, estavam agora embaçados, por uma tristeza que ele não deixava transparecer. Clara continuou cumprindo suas obrigações diárias, mas seu pensamento estava constantemente voltado para o segredo que Gabriel guardava. Ela sabia que algo havia acontecido em seu passado, algo que o havia marcado profundamente, mas o que poderia ser tão sombrio que ele preferia se fechar no silêncio, isolado do mundo? Foi então que, em um daqueles momentos de quietude, ela ouviu Gabriel conversando com alguém ao telefone. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, mas Clara, que passava perto do escritório, conseguiu captar algumas palavras. Eu não posso mais. Não aguento. Se ela souber, tudo estará perdido. Ela parou imediatamente, o coração batendo mais rápido. Quem ele estava conversando? E o que ele não queria que Clara soubesse? A tensão estava se acumulando em sua mente e ela se viu mais determinada do que nunca a descobrir o que estava acontecendo com ele. O dia passou devagar e quando Clara entrou no escritório para entregar alguns documentos, algo chamou sua atenção. Gabriel estava olhando fixamente para uma foto na mesa de trabalho. Era uma foto de uma mulher sorrindo, com os olhos brilhando de felicidade. Clara percebeu imediatamente a dor no olhar de Gabriel. Ele olhava para aquela foto como se ela fosse sua maior perda, sua maior tristeza. Quem é ela? Clara perguntou, antes que pudesse controlar o impulso. Gabriel levantou os olhos, surpreso pela pergunta, mas não respondeu de imediato. Ele parecia hesitar, seu corpo tenso antes de finalmente murmurar. Ela foi a razão de tudo, a razão pela qual estou assim. Clara ficou em silêncio, esperando que ele continuasse, mas ele apenas olhou para a foto, o semblante fechado. Ela percebeu que ele não estava pronto para falar sobre isso, mas algo na maneira como ele olhava para a imagem a fez perceber que aquela mulher tinha um papel crucial em sua vida. Ela precisava saber mais. Naquela noite, enquanto os ecos da casa vazia preenchiam o silêncio, Clara teve uma ideia. Ela sabia que Gabriel guardava todos os seus documentos mais pessoais em uma gaveta trancada em seu escritório. E agora, mais do que nunca, ela sentia que precisava descobrir o que ele estava escondendo. Com o coração disparado, Clara se dirigiu para o escritório,
decidida a desvendar o mistério. Ela sabia que isso poderia ir contra sua ética, mas sua curiosidade e o desejo de ajudar Gabriel a enfrentarem algo que ele claramente não queria enfrentar eram mais fortes. Ela abriu a gaveta, com cuidado, as mãos tremendo levemente, e o que encontrou dentro fez sua respiração falhar. Entre papéis e documentos estava um álbum de fotos, antigo e desgastado, e uma carta com o selo de uma instituição que Clara não reconheceu. Ela pegou a carta primeiro, sentindo o peso de algo importante. Abriu-a com cuidado, lendo as palavras, que pareciam pesadas demais para um simples pedaço de papel. O acidente não foi acidental, Gabriel. A perda de Sofia foi apenas o começo de algo muito maior, algo que você não pode mais ignorar. O que você fez, o que ela fez. Tudo está prestes a ser exposto. Não há mais como esconder. O sangue de Clara gelou ao ler as palavras. Ela olhou para o álbum, hesitando por um momento antes de abri-lo. Lá estavam várias fotos de Gabriel com uma mulher sorridente, uma mulher de nome claramente escrito nas anotações. Sofia. Ela parecia ser a mesma mulher da foto em sua mesa. Mas o que a carta queria dizer com "o que você fez"? O que estava sendo escondido? De repente, o som de passos interrompeu seus pensamentos. Clara se virou rapidamente, o álbum de fotos caindo sobre a mesa. Gabriel estava na porta, seu rosto uma máscara de raiva e frustração. "Você não deveria ter feito isso", ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. "Agora você sabe demais." Clara sentiu um nó na garganta. Ela sabia que havia ultrapassado uma linha invisível, mas a culpa não a consumia. Ela precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. "Gabriel, o que aconteceu com Sofia? O que você está escondendo?" Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se aproximou lentamente, como se estivesse ponderando se deveria contar a verdade ou continuar a esconder. Seus olhos, antes frios e distantes, agora estavam carregados de dor e arrependimento. "Sofia era tudo para mim", ele começou, a voz quebrando. "Mas o que aconteceu com ela foi algo que eu jamais poderia ter previsto. Eu não posso viver com isso, Clara, não posso." Gabriel parecia à beira de um colapso e Clara se aproximou dele, tocando sua mão com suavidade. "Gabriel, você não precisa carregar isso sozinho. Fale comigo, eu posso ajudar." Ele a olhou por um longo momento como se estivesse lutando contra si mesmo. E então, com um suspiro profundo, ele finalmente falou. "Sofia foi a razão pela qual tudo isso começou. O acidente não foi um acidente, Clara. E agora alguém quer que eu pague por tudo." A revelação foi como um golpe no estômago de Clara. Ela não sabia o que fazer com as palavras que acabara de ouvir. Quem queria que ele pagasse? E por quê? Clara passou a noite em claro, os pensamentos girando em sua mente como um turbilhão. A revelação de Gabriel sobre o acidente e o papel de Sofia havia mudado tudo. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que a dor e o medo nos olhos de Gabriel eram reais. Algo sombrio estava se aproximando. E ela agora estava irremediavelmente envolvida nisso. Nos dias que se seguiram, Gabriel parecia mais fechado do que nunca. Ele evitava Clara sempre que possível, como se estivesse tentando proteger algo, ou talvez a si mesmo. Mas Clara não podia ficar parada. Ela sabia que precisava descobrir mais sobre o passado de Gabriel e o que realmente acontecera com Sofia. Ela não sabia como ou onde procurar, mas algo dentro dela a impulsionava a continuar. Foi então que, durante uma manhã particularmente silenciosa, Clara recebeu uma visita inesperada. Quando ela estava na cozinha preparando o café da manhã, a campainha tocou. Ela se aproximou da porta e, ao abrir, deu de cara com uma mulher desconhecida. Ela tinha uma presença marcante, com olhos escuros e um semblante sério. "Você é Clara?" A mulher perguntou diretamente, sem perder tempo com cortesias. Clara assentiu, sentindo uma pontada de desconforto. "Sim, sou eu. Quem é você?" A mulher olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a estava observando. "Meu nome é Valentina. Eu preciso falar com você. É sobre Gabriel." Clara ficou surpresa. "Gabriel? O que você sabe sobre ele?" Valentina olhou para ela com uma expressão que misturava urgência e preocupação.
Eu sei o que aconteceu com Sofia, e sei que você está envolvida demais para ficar afastada agora. O que ele está te contando não é tudo, e você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Clara estava completamente perplexa. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Por que você está aqui? Valentina respirou fundo como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu conheço Gabriel desde o acidente. Eu sou a irmã de Sofia. E há coisas que você não sabe sobre aquele dia. Coisas que ele nunca te contou. Clara sentiu seu mundo girar. Sofia era a irmã de Valentina? Ela não conseguia processar a informação. Tudo o que ela sabia era que estava diante de uma mulher que, de alguma forma, estava ligada diretamente ao segredo de Gabriel. Ela abriu a porta um pouco mais, convidando Valentina a entrar. Você tem que me ouvir, Clara. Valentina continuou tomando lugar à mesa da cozinha. Gabriel foi envolvido em algo muito maior do que ele imagina, e ele está tentando nos proteger. Mas há pessoas muito poderosas atrás dele, e não vão parar até que tudo se acabe. Eu não entendo, Clara disse, tentando organizar seus pensamentos. Você está me dizendo que o acidente não foi acidental, que alguém está tentando fazer mal a Gabriel? Valentina assentiu, seu rosto sombrio. Sim, e é por isso que ele está tão fechado. Ele sabe que, se alguém descobrir a verdade, tanto ele quanto quem se aproximar dele estarão em perigo. O acidente foi apenas o começo de uma série de eventos que ele não pode controlar mais. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Mas quem está fazendo isso? Por quê? Valentina hesitou por um momento, olhando para a janela, como se procurando uma resposta. Porque eles sabem algo que ele não quer que ninguém saiba. Algo sobre Sofia. E Gabriel está tentando esconder o que aconteceu para que ninguém mais seja arrastado para esse jogo. Clara sentiu uma sensação de vertigem. Ela olhou para Valentina, tentando absorver tudo o que estava sendo dito. Mas algo a incomodava. Algo não estava batendo certo. Você está dizendo que o que aconteceu com Sofia foi planejado? Como isso é possível? Não foi um acidente, Clara, Valentina disse com firmeza. Sofia estava envolvida em algo muito maior. Gabriel tentou salvá-la, mas falhou. Agora ele está tentando pagar pelos erros dela. E você é a chave para que ele se redima. Clara olhou para Valentina, seu coração batendo mais rápido. Eu sou a chave? Como assim? Valentina se inclinou para a frente, seu olhar intenso. Porque você é a única que pode ajudar Gabriel a enfrentar o que está por vir. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, Clara. Ele está carregando um fardo muito pesado. E você precisa decidir de que lado vai ficar. A mulher se levantou, seus olhos penetrantes fixos em Clara. Você tem até amanhã para tomar uma decisão. Gabriel, não vai me ouvir, mas talvez você consiga. Eu vou estar por perto, mas não posso garantir nada. O tempo está se esgotando. Com essas palavras, Valentina se virou e saiu da casa, deixando Clara sozinha com seus pensamentos turbulentos. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo entre ela e Gabriel. Mas ela também sabia que, se tomasse o caminho errado, poderia perder não apenas a chance de ajudar Gabriel, mas talvez até sua própria vida. Clara não sabia o que fazer. Ela estava dividida entre a lealdade a Gabriel e a necessidade de descobrir a verdade. Mas uma coisa era certa. Ela estava mais envolvida nessa história do que jamais imaginara. E o segredo de Gabriel estava prestes a sair de seu esconderijo. Clara passou a noite em claro, absorvendo tudo o que Valentina lhe dissera. A revelação de que o acidente com Sofia não foi um acidente e que Gabriel estava envolvido em algo ainda maior do que ela poderia imaginar, a deixou sem chão. O que mais ele estava escondendo? E quem eram essas pessoas poderosas que estavam atrás dele? Clara não sabia se deveria confiar em Valentina, mas algo nela parecia genuíno, como se ela estivesse tentando ajudar Gabriel e a si mesma. Mas, ao mesmo tempo, Clara sabia que Gabriel era um homem complexo, cheio de segredos. Ele não confiava nela o suficiente para compartilhar tudo, mas ele também parecia perdido.
carregando um fardo que ele não sabia como dividir. Ela estava no centro de um dilema. Deveria seguir o caminho que Valentina sugerira e confrontar Gabriel, ou deveria tentar proteger o homem por quem estava se apaixonando, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. O dia seguinte chegou, e com ele mais silêncio e distância entre ela e Gabriel. Ela percebeu que algo estava diferente nele. Ele parecia mais angustiado, mais distraído, como se algo estivesse prestes a quebrar. Quando ela o encontrou na biblioteca com o olhar distante e a testa franzida, não pôde deixar de sentir uma sensação de que o momento de verdade estava se aproximando. O que ele faria agora? Gabriel, Clara chamou, com uma voz suave, mas firme. Precisamos falar. Ele olhou para ela com um olhar cansado. Sobre o que, Clara? Sobre mais mentiras que você vai descobrir? Ou sobre mais coisas que eu não posso te contar? Clara deu um passo à frente, decidida a ir fundo. Eu sei que você está carregando um segredo. Eu sei que o acidente com Sofia não foi acidental. E agora alguém está tentando te derrubar. Eu quero saber a verdade, Gabriel. Ele parecia hesitar, os olhos passando de Clara para o chão, como se estivesse lutando contra uma batalha interna. Você não entende, Clara. Eu queria tanto poder te contar tudo, mas se eu fizer isso, você vai se envolver em algo que não tem volta. Clara se aproximou ainda mais, sentindo a intensidade da situação tomar conta de seu corpo. Eu já estou envolvida, Gabriel. Não há mais como voltar atrás. Você tem que confiar em mim. Por um momento, ele apenas a observou, os olhos profundos e doloridos como se estivesse tentando medir até onde ela iria. E então, ele se levantou lentamente, como se finalmente tivesse tomado uma decisão. Eu não posso fazer isso sozinho. Clara sentiu o coração apertar. Ele estava se abrindo, ela sabia disso. Mas não era o suficiente. Ela precisava da verdade completa. Então me conte, Gabriel, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas atrás de você? E o que aconteceu com Sofia? Ele respirou fundo, parecendo derrotado. Ele então pegou uma velha caixa de madeira em uma das prateleiras da biblioteca. A mesma caixa que ela vira na noite em que invadiu seu escritório. Ele a colocou na mesa e a abriu, revelando uma pilha de papéis antigos e uma foto desgastada. Clara observou curiosa, enquanto Gabriel pegava um pedaço de papel e o segurava com uma expressão tensa. Este é o começo de tudo, ele disse em voz baixa. O que Sofia descobriu, aquilo que ela não deveria ter encontrado. Clara olhou, para ele atenta. O que ela encontrou? Gabriel fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de responder. Sofia estava investigando algo muito maior do que eu imaginava. Ela descobriu um esquema de corrupção que envolvia pessoas poderosas, e eu tentei impedi-la de seguir em frente, mas ela não parou. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela estava investigando corrupção e você tentou pará-la? Sim, ele respondeu, a voz carregada de culpa. Mas eu falhei. E foi por causa dessa falha que ela morreu. Clara ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. Você está dizendo que o acidente de Sofia foi causado por algo que você fez? Gabriel olhou para ela, com dor nos olhos. Não foi minha culpa, mas eu me senti responsável. Eu a amava, Clara. E quando ela morreu, eu entrei em um estado de negação. Quis acreditar que poderia ter feito mais para salvá-la, mas eu estava errado. Clara sentiu o peso das palavras de Gabriel, e sua mente começou a fazer conexões. E agora, essas pessoas que você mencionou, elas querem te derrubar porque você estava tentando impedir Sofia de descobrir a verdade? Sim, Gabriel respondeu, a expressão sombria. Eles têm tudo sob controle, e eles sabem o que aconteceu. Eles sabem que eu sou o ponto fraco, e agora eles estão tentando me destruir para que ninguém mais descubra o que Sofia descobriu. Clara sentiu um impulso de compreensão profunda. Eles estão atrás de você porque sabem que você sabe demais, e estão tentando te silenciar, porque o que Sofia descobriu pode derrubar muitas pessoas poderosas. Gabriel assentiu, mas seu olhar estava cheio de angústia. E é por isso que estou te dizendo tudo isso agora, Clara, porque eu não sei mais o que fazer.
Eu não sei como nos salvar. Clara olhou para ele, seu coração se apertando. Ela não sabia o que o futuro reservava para eles, mas uma coisa era certa. Agora, ela estava mais envolvida do que nunca. Gabriel precisava dela, e ela não podia deixar de lutar ao lado dele. Mas também sabia que as consequências de seguir esse caminho poderiam ser ainda mais perigosas. Eu estou com você, Gabriel, Clara disse, a voz firme. Vamos enfrentar isso juntos. Mas mal ela terminou de falar, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida apareceu, interrompendo o momento entre eles. Era Valentina, com os olhos arregalados e o rosto pálido, como se tivesse corrido até ali em pânico. Não é seguro aqui, ela gritou com a voz tremendo. Eles sabem onde vocês estão, eles já estão na casa. A frase de Valentina ecoou na cabeça de Clara como um alerta desesperador. Eles sabem onde vocês estão, eles já estão na casa. O pânico tomou conta do ambiente, e por um instante Clara não soube o que fazer. Ela olhou para Gabriel, que parecia atordoado com a revelação. Seu rosto pálido, como se o peso de tudo aquilo finalmente tivesse se tornado real. Valentina, ainda ofegante pela corrida, se aproximou deles rapidamente. Não temos tempo. Eles podem estar aqui a qualquer momento. Precisamos sair agora. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Ela mal conseguira processar tudo o que Gabriel acabara de contar, e agora estava em uma situação de vida ou morte. O que Valentina sugeria? Fugir? Mas para onde? Como poderiam escapar de pessoas tão poderosas que estavam dispostas a destruir Gabriel? Fugir para onde, Valentina? Clara perguntou, a voz tensa. Como podemos fugir disso? Valentina olhou para ela, os olhos cheios de preocupação. Eu conheço um lugar, uma casa segura, mas temos que sair imediatamente. Gabriel, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Sua voz estava carregada de cansaço e resignação. Não vamos escapar disso, Valentina. Eles já sabem demais. Mesmo que tentemos fugir, eles vão nos encontrar. Clara olhou para Gabriel, o coração apertado. Ela queria acreditar nele, mas também sabia que não podiam ficar ali esperando que algo pior acontecesse. Ela olhou para Valentina. Se há um lugar seguro, então é nossa única opção. Vamos. Antes que qualquer um pudesse protestar, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Clara sentiu o medo apertar seu peito. Eles não tinham mais tempo. Valentina puxou-os pelo braço, guiando-os rapidamente pelos corredores da mansão. Ela parecia conhecer o caminho como se estivesse em sua própria casa. Gabriel, sem palavras, seguia atrás deles, a tensão visível em cada movimento. Clara não sabia se ele estava se preparando para lutar ou para desistir de tudo. O corredor estava escuro, e a única luz vinha das pequenas lâmpadas nas paredes. Quando chegaram a uma porta no final do corredor, Valentina se virou para Clara e Gabriel. Este é o caminho. Entrem, rápido! Clara olhou para Gabriel, tentando encontrar alguma confiança nos olhos dele. Ela sabia que ele estava profundamente dividido, mas também sabia que ele não queria deixá-la. Ela não queria perder ele agora. Eles precisavam enfrentar tudo juntos, mas antes que pudessem entrar pela porta, uma voz familiar ecoou pelo corredor, fazendo os três congelarem. Valentina, você não pode fugir. Sabemos o que está acontecendo. Clara se virou, seu coração disparado. O homem que apareceu na porta era um rosto familiar. Ele não era um inimigo qualquer. Era o advogado de Gabriel, o homem que sempre estivera ao lado dele nos momentos difíceis. Mas agora, o que ele fazia ali? Por que ele estava ajudando os inimigos? Eduardo, Gabriel sussurrou a incredulidade na voz. O que você está fazendo aqui? O advogado sorriu de forma fria, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Eu sempre soube que você não ia conseguir ficar fora disso, Gabriel. E agora não tem mais escapatória. Você está em nosso jogo agora. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Eduardo estava envolvido? Isso mudava tudo. O homem que Gabriel confiava estava do lado deles. Mas por quê? Você foi parte disso o tempo todo? Gabriel perguntou, a voz baixa, quase um sussurro de dor. Eduardo deu um passo à frente, seus olhos fixos em Gabriel.
Sim, sempre estive do seu lado, Gabriel. Mas agora as coisas mudaram. Você se afastou demais, e é hora de pagar pelo que fez. Sofia nunca deveria ter se metido com você. Você se esqueceu do seu lugar. Clara, sem entender tudo, sentiu a raiva crescer dentro de si. Não apenas por tudo o que Gabriel havia escondido, mas por agora perceber que havia sido enganada por pessoas que ela pensava serem confiáveis. Você não vai ganhar, Eduardo. Não agora, Clara disse, sua voz firme, embora o medo ainda a consumisse. Nós sabemos o que você fez. Você está tão envolvido quanto eles. Eduardo sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Ah, Clara, você não sabe o que está dizendo. Isso já passou do ponto de não retorno. Não há mais volta para você, para Gabriel, nem para ninguém. Com um movimento rápido, ele deu um sinal para os homens atrás dele, e Clara ouviu passos se aproximando rapidamente. O confronto final estava prestes a acontecer. Vamos sair daqui, Valentina disse apressada, puxando Clara para a porta. Agora! Mas antes que pudesse puxar a chave e abrir a porta, uma explosão de som preencheu o ar. A casa inteira parecia tremer, e Clara viu as chamas refletirem nas janelas. Eles estavam sendo atacados. Alguém havia bombardeado a mansão. Não podemos ir por aí, Valentina gritou, olhando para o fogo que se alastrava pela sala. Eles nos cercaram. O pânico tomou conta de Clara. Ela olhou para Gabriel, seu rosto pálido e tenso. Ele estava ciente do perigo, mas sua mente estava completamente ocupada com o peso da traição de Eduardo. Havia algo ali que ele não conseguia entender. Vamos, Clara gritou, puxando Gabriel pelo braço. Temos que sair agora. Eles correram pelos corredores escuros, evitando os estalos das chamas e os passos dos inimigos. O ar estava quente e o som da destruição ao redor os pressionava a ir mais rápido. Clara sentiu o medo tomar conta dela, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que ela estava fazendo a coisa certa. Eles chegaram a uma porta lateral que levava para os jardins da mansão. Valentina empurrou a porta, e Clara sentiu o ar fresco da noite. Mas o que ela não esperava era o som de uma arma sendo carregada atrás deles. Parem agora, ou a próxima bala será sua última. Era Eduardo, e ele estava determinado a acabar. Contudo, a voz de Eduardo cortou o ar pesado da noite, e Clara sentiu o coração disparar. Ele estava ali, pronto para destruir tudo o que ela e Gabriel haviam tentado construir. O medo a envolvia, mas ao mesmo tempo, uma força interior começava a crescer dentro dela. Ela sabia que não podia desistir agora. Não depois de tudo, que passou de todas as escolhas que fez. Gabriel a olhou, seus olhos profundos e cansados, e por um momento ela viu uma mistura de dor e esperança nele. Eles ainda podiam lutar. Ainda podiam fugir. Clara se virou para Gabriel, os olhos fixos nele. Não vamos desistir, Gabriel, não agora. Eles querem te destruir, mas nós podemos lutar. Nós podemos sobreviver a isso. Gabriel, com o rosto pálido e os olhos cheios de angústia, hesitou por um instante. Eu não sei mais o que fazer. Clara, Eduardo, ele sempre foi meu aliado. Agora ele está contra nós. E não sei como escapar disso. Eles têm tudo sob controle. Mas Clara não queria mais ouvir palavras de derrota. Ela deu um passo à frente, determinada. Você não está sozinho. Eu estou aqui, com você. Nós vamos encontrar uma maneira. Ela então olhou para Valentina, que estava ao lado deles, observando a cena com uma tensão visível. Valentina se aproximou de Clara e sussurrou. Se você confiar em mim, posso te levar para um lugar seguro. Um lugar onde Eduardo e os outros não vão nos encontrar. Mas precisamos correr agora. Clara sentiu o peso da decisão. Fugir significava deixar para trás tudo o que ela e Gabriel tinham tentado construir. Mas talvez fosse a única chance de sobreviver. Vamos então. Vamos sair daqui, antes que seja tarde demais. Com uma última olhada para Eduardo, que estava se aproximando com um sorriso frio, Clara e Gabriel seguiram Valentina, correndo pelos jardins da mansão, ouvindo os passos pesados e o som de sirenes ao longe. O céu estava iluminado pelas chamas da mansão, uma lembrança do inferno que estavam deixando para trás. Mas eles precisavam de um futuro. Precisavam lutar pela chance de recomeçar.
Enquanto corriam pela floresta atrás da mansão, Clara sentiu uma sensação de liberdade, mas também de medo. Não sabiam o que os aguardava. Mas uma coisa estava clara. Eles estavam fazendo a única coisa que podiam agora: fugir, sobreviver. Finalmente, depois de alguns minutos de corrida desesperada, Valentina parou e olhou para trás, verificando se ninguém os seguia. Estamos seguros por enquanto, mas temos que agir rápido. O lugar que mencionei não está longe daqui. Eles seguiram em silêncio, apenas o som de seus passos e a respiração ofegante, quebrando a quietude da noite. Clara não conseguia deixar de pensar no que havia acontecido. O segredo de Gabriel, a morte de Sofia, o envolvimento de Eduardo, tudo aquilo agora parecia um pesadelo. Mas o que mais a preocupava era o futuro. O que aconteceria agora? Eles poderiam encontrar paz depois de tudo? Depois de uma longa caminhada, chegaram a uma casa isolada, cercada por árvores altas e imponentes. Valentina a abriu rapidamente e os três entraram apressados. O interior da casa era simples, mas segura. Não havia luxo, apenas o necessário para sobreviver. Estamos seguros aqui, Valentina disse, trancando a porta atrás deles. Eles não nos encontrarão por um tempo, mas, Gabriel, você sabe que isso não acaba aqui. Eles vão procurar por vocês, procurar por nós. Gabriel olhou para ela, sua expressão exausta. Eu sei, mas não posso mais correr. Eu não posso viver com esse medo constante. Clara olhou para ele, seu coração apertado. Eu sei o que está em jogo, Gabriel, mas eu não posso perder você. Não depois de tudo isso. Se há uma chance de encontrarmos uma saída, vamos encontrá-la. Juntos. Gabriel se aproximou dela, a expressão em seu rosto agora cheia de dor e alívio. Ele segurou suas mãos e, pela primeira vez, Clara viu em seus olhos uma verdadeira rendição. Ele estava pronto para lutar ao lado dela, para enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. Eu também não posso perder você, Clara, ele disse, a voz baixa, quase quebrada. Eu te trouxe para isso, mas você não vai ter que carregar isso sozinha. Juntos vamos encontrar a maneira de terminar. Isso. Clara sorriu, sentindo a tensão se dissipar um pouco. Não sabiam o que o amanhã traria, mas naquele momento ela sabia que tinha feito a escolha certa. Estava com Gabriel, e juntos enfrentariam o que viesse pela frente. Valentina, que estava observando a cena, se aproximou e falou com firmeza. Isso não vai ser fácil. Mas vocês têm algo que eles não esperavam, a verdade. E a verdade é uma arma poderosa. Podemos usá-la a nosso favor. Clara assentiu. Eu estou pronta para lutar por isso. Gabriel também assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Vamos lutar, pelo que é certo, pela nossa verdade. Eles estavam prontos para enfrentar tudo, para lutar pela liberdade, pela verdade e pelo futuro que podiam ainda construir. Sabiam que não seria fácil, que ainda haveriam muitos obstáculos pela frente, mas estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Enquanto a noite caía e os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte, Clara se sentou ao lado de Gabriel. Ele olhou para ela, os olhos ainda carregados de dor, mas também de esperança. E no fundo, Clara soube que a batalha deles estava apenas começando. Mas dessa vez, eles não estavam sozinhos. Juntos, eles seriam capazes de vencer qualquer coisa. E aí, o que você achou dessa história? Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se curtiu esse romance cheio de mistério e reviravoltas. Se você se envolveu com a jornada de Clara e Gabriel, deixa um coração e compartilha. Com alguém que ama uma boa história de amor com segredos perigosos. Ah, e não esquece, sua opinião faz toda a diferença por aqui.